Bom, e seguramente queria agradecer por mais essa oportunidade de estar aqui espalhando a palavra, de estar ministrando essa palavra tão maravilhosa que nos impacta de uma maneira nunca vista. E hoje a gente vai refletir sobre um tema que eu tive um pouco de receio de trazer, porque ele é um pouco sensível. Está lá em Marcos capítulo 10, versículo 35 ao 45. Quem trouxe sua Bíblia pode ir abrindo em Marcos capítulo 10, versículo 35 ao 45. Marcos capítulo 10, versículo 35 ao 45. Quem achou diz amém. Glória. Diz assim: Nisto Tiago e João, filho de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faça o que vamos pedir. O que vocês querem que eu faça? Perguntou. Eles responderam: Permita-nos que, na tua glória, nos sentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus lhe disse: Vocês não sabem o que estão pedindo. Acaso podem beber o cálice que eu bebo, ou ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Podemos, responderam. Jesus lhe disse: Vocês beberão o cálice que eu bebo e serão batizados com o batismo que sou batizado. Mas o sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles a quem foram preparados. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem autoridade sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser servo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ainda não fecha a Bíblia, volta só um capítulo a menos, em Marcos 9, só 2 versículos. Marcos capítulo 9, versículo 33 a 34. Bem fácil, só diz assim: Chegaram então a Cafarnaum. Quando ele estava em casa, perguntou-lhes: O que vocês estavam discutindo no caminho? Eles, porém, guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Bom, o tema da mensagem de hoje é quebre o seu orgulho. E por que eu disse que ele é um pouco sensível? Porque geralmente quando a gente é confrontado com esse tema sobre orgulho, a primeira reação lógica é fechar a cara, é se sentir confrontado, ameaçado. Só que isso é a própria Bíblia faz com a gente. Quando a gente vai ler a Bíblia, não é somente conforto. Tem vezes que a gente vai ser confrontado. E é necessário isso para a nossa edificação. E essa passagem aqui fala sobre o orgulho. Todos nós como ser humano, humanidade, a gente já nasce orgulhosos por natureza. Isso se deve por causa do pecado de Adão e Eva, que eles cometeram lá no jardim. E por isso, muitas vezes, a gente é ingrato. Como assim ingrato? Vejamos aqui nessa passagem. Eles tinham Jesus fisicamente presente ali. Quem aqui pagaria um alto preço para ter pelo menos um dia com Jesus fisicamente, igual como os discípulos tinham? Eu pagaria. E aqui eles já tinham visto vários milagres, já tinham presenciado muitas coisas. E mesmo assim, o que eles estavam discutindo no caminho? Estavam discutindo sobre como Jesus é maravilhoso? Não. Eles estavam discutindo quem era o maior.
E isso deixou os outros 10 discípulos extremamente chateados com eles. Só que não ficou só lá naquele tempo. Hoje, muitas vezes, isso acontece no tempo atual. Tanto que Agostinho, meditando nesse tema, ele diz: o orgulho é o desejo perverso pelas alturas. Queremos ser grandes, ser maiores do que os outros. E o orgulho, ele é o pecado, um dos pecados mais antigos do universo, porque ele existiu muito antes da humanidade existir. Thomas Boston, ele diz que o orgulho é a própria imagem do diabo, pois ele foi expulso do céu porque queria ser Deus, ser igual a Deus. Então o orgulho, ele teve origem muito antes da humanidade. O diabo cometeu esse pecado, o orgulho. Assim como está escrito lá em Isaías, capítulo 14, versículo 13 e 14. Se vocês quiserem anotar para depois refletir, diz assim: e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, ao lado do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Rapaz, olha só que cara orgulhoso. Lá em 1 Timóteo 3,6 também diz: o bispo, ele não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação que caiu o diabo. Então, meus amados irmãos, o diabo, ele caiu no pecado do orgulho, da soberba. Ele era um dos principais anjos de lá, um dos mais fortes, um dos mais belos. Só que ele deixou isso subir a cabeça dele. E por isso Deus expulsou ele de lá. Porque o orgulho, ele é uma adoração idólatra de nós mesmos e é a religião oficial do inferno. Porque o seu fundador, o diabo, foi orgulhoso desde o início. E claro, o orgulho, ele tem consequências. Ele tem efeitos catastróficos em nossas vidas. Por exemplo, o orgulho, ele lançou Lúcifer do céu, Adão para fora do paraíso, Saul para fora do reino, Nabucodonosor para fora do convívio social. Esse último caso aqui é bem intrigante porque Nabucodonosor, ele foi um grande rei e ele já tinha sido avisado: olha, se você não parar com isso, o Senhor vai lhe ferir, vai castigá-lo, vai... E foi isso que aconteceu. Uma bela tarde ele estava lá e ele começou a apreciar tudo que ele tinha feito. Nossa, olha como eu sou grande, eu fiz isso, fiz mais aquilo, essa cidade é muito bonita. Ele deu lugar à soberba. E a Bíblia relata que ele virou basicamente um animal, um bicho irracional. Naquela mesma hora ele perdeu a sua consciência humana e saiu por aí pelos campos, vivendo como se fosse um bicho. Então, onde há orgulho, não há espaço para crescimento. Ao contrário, há espaço para destruição. Em Marcos 10, 35 e 37, temos a manifestação do orgulho. E aproximaram-se dele Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faças o que te pedimos. E ele lhe disse: que queres que eu vos faça? E eles lhe disseram: concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e um à tua esquerda. Então aqui o orgulho, ele se manifestou através de um desejo desses dois discípulos de quererem ser superiores aos demais. E vocês podem perceber que logo em seguida os outros 10 discípulos ficaram muito chateados com ele. E é óbvio, quem não fica, né? Quando eles tentaram burlar, querer serem melhor do que eles. Isso nos ensina, Isso nos ensina que o orgulho, ele destrói relacionamentos em todos os âmbitos, profissionais, na nossa vida pessoal. Você pode ver que a pessoa que ela é muito, muito orgulhosa, ou seja, não assume os erros quando erra, sempre o outro é o culpado, essa pessoa se torna insuportável de conviver. Com certeza muitos aqui conhecem alguém que é assim.
e destrói relacionamentos, inclusive até aqui na igreja afeta. Porque assim como trouxe discórdia lá, aquela raiva dos 10 discípulos contra os 2, assim também não é diferente no tempo de hoje. Se nós não vigiarmos para que o orgulho ele não se manifeste, se a gente ceder lugar ao orgulho, a nossa comunhão como igreja pode ser afetada, e vai. Tanto que lá em Filipenses capítulo 2, versículo do 1 ao 4 diz: portanto, se há algum encorajamento em Cristo, se há algum consolo de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só mente. Nada faço por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a você mesmo. Cuidando cada um não somente dos próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. E a Bíblia diz que Deus ele resiste à pessoa soberba. Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 6 diz assim: ele, porém, concede-nos graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. E aqui, Deus se opõe de maneira não assim, não, ele se opõe mesmo, se posiciona contra a pessoa soberba, orgulhosa. Ele tem uma posição declarada contra essa pessoa. E uma pergunta para refletir, não é para você responder. Você tem tido um coração soberbo, um coração orgulhoso? Você tem se orgulhado da sua humildade? Essa é uma pergunta para refletirmos, que eu já me fiz essa pergunta e impacta a gente. Todo o livro de Obadias, tem um livro que ele é um dos menores, ele só tem um capítulo. Todo o livro de Obadias ele é uma mensagem contra a soberba. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de estudar mais profundamente sobre ele, mas lá em Obadias capítulo 1, versículo 13 e 4 diz assim: o orgulho do seu coração o tem enganado. Você que vive nas fendas das rochas e na sua elevada morada, que diz a você mesmo: quem pode me derrubar? Então isso aqui é uma frase soberba, orgulhosa. E percebem que bem que ele usa uma palavra: o orgulho do seu coração o tem enganado. O orgulho ele tem o poder de nos enganar, irmãos. Se a gente não vigiar, a gente é enganado por ele. Mesmo sendo pequenos, o ser humano ele é frágil. O corpo, o ser humano, a vida dele, se não fosse por Deus, qualquer coisa assim já tira a nossa vida. Só se a gente não tiver o cuidado, a gente pode se achar maior que isso. A gente pode se achar grande mesmo sendo pequeno. A gente pode se achar forte, poderoso, mesmo sendo um simples ser humano. Um humano aqui na terra. E Deus ele está de olho nisso. Ele observa a gente. Deus, a Bíblia diz que ele sonda o nosso coração. Então ele sabe quando a gente está sendo orgulhoso. E o orgulho ele se manifesta de várias maneiras na nossa vida. Ele pode se manifestar numa falta de perdão. O orgulho ele pode se manifestar em não tratar o próximo com respeito, não respeitar o próximo. Eu não digo nem simplesmente de xingar o próximo, não, mas não respeitar o tempo do outro. Quem aqui conhece aquela pessoa que é muito acelerada e que quando ele dá uma tarefa para alguém já quer para ontem? Bora, faz. Isso é uma falta de respeito com o tempo do próximo, porque nós não somos iguais. Tem pessoa que ela é rápida, ela tem toda essa força, essa mentalidade inteligente, mas tem pessoas que precisam de um determinado tempo para
cumprir com perfeição uma tarefa e a pessoa não respeita esse tempo. Enfim, tem várias formas de manifestação de orgulho. E o interessante é saber que Jesus, ele perguntou para os discípulos o que eles conversavam no caminho. Mas só que Jesus já sabia do que se tratava, afinal ele é Deus. O Espírito Santo estava com ele e ele é onisciente. Então ele sabia do orgulho que estava no coração deles. Porque como eu já disse, Deus ele sonda o coração, o nosso coração. E isso daí é algo que simplesmente, quando eu paro para pensar, a gente pode ver o amor de Deus. Porque, só para vocês entenderem, Deus, trazendo para cá, imagina um homem adulto, forte, que malha muito, vendo uma criança de 10 anos se ensoberbecendo. Eu consigo ver essa imagem quando a gente está muito orgulhoso. Obviamente que uma criança não tem a força de um adulto. Só que Deus ele é amoroso, compassivo e ele é paciente com a gente. Porque, parando para pensar, Deus ele podia simplesmente desistir da gente. Ah, tu é soberbo, é? Tu se garante, então te vira para ele. Não, mas ele cuida da gente dia após dia. A Bíblia diz que as suas misericórdias se renovam, mesmo a gente sendo tão falhos, tão orgulhosos, soberbos. Olha só a resposta de Jesus. Ele ensina uma lição de humildade para a gente. Lá no versículo 42, Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem autoridade sobre ela. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser o servo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Meus irmãos, quem quiser ser grande aos olhos de Deus, tem que servir. E quem ama, serve. Se você ama uma pessoa, você vai servir. Claro que é totalmente possível você servir alguém sem amar ela, mas é impossível você amar uma pessoa e não servir. E sentando-se, Jesus chamou os 12 e lhe disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Lá no versículo 35. Aqui ele apresenta um paradoxo. Se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Isso é um paradoxo. Por quê? Porque o orgulho ele nos faz querer ser sempre o primeiro e ser sempre os melhores. Na vida profissional, o orgulho ele faz a gente querer estar lá no primeiríssimo lugar, não por... Claro que a gente pode ter outra motivação para estar em primeiro lugar, por exemplo, honrar a Deus no trabalho ou fazer o trabalho muito bem feito. Mas quando a gente é motivado pelo orgulho, a gente quer estar em primeiro lugar independente de tudo, mas não para a glória dele, mas para a nossa própria glória, se promovendo, fazendo comercial de nós mesmos. Então olha só como eu fiz isso aqui no trabalho, isso, e se promovendo. E esse tipo de motivação provém do orgulho. E Jesus ele usa uma criança como exemplo. Lá no versículo 36, tomando uma criança, colocou-a no meio deles e pegando no braço, disse-lhe: quem recebe uma desta criancinha, em meu nome, recebe a mim. E quem recebe a mim, não recebe a mim, mas aquele que me enviou. E por que ele pegou uma criança para servir de exemplo nessa situação? Porque criança é um ser inocente, um ser puro. Ele não tem assim uma motivação egoísta, um projeto que, eu vou fazer isso para me ser o melhor. Não, uma criança é uma criança. Uma criança ela não tem todos esses pensamentos maldosos e orgulhosos que a gente tende a ter. E lá no versículo 44 ele diz: e quem quiser ser o primeiro deverá ser servo de todos. Percebe que aqui ele usa o termo "e quem quiser ser o primeiro".
Ele não fez de uma forma autoritária, dando uma ordem, sejam os primeiros. Ele fez aqui de uma maneira apontando um caminho. Se você quiser ser o primeiro, que você seja o último, apontando o caminho, qual seria o correto. E ele coloca na nossa frente, na nossa cara, o exemplo dele mesmo. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Isso aqui me recorda o momento que ele lavou os pés dos discípulos, porque ele não simplesmente só falou, ele foi lá e fez. Ali naquele momento Jesus, ele não tinha deixado de ser Deus, ele estava prestes a ser crucificado. E só para vocês entenderem com a força dessa cena, o impacto, é porque naquele tempo lavar os pés de uma pessoa era algo tão rebaixado que só os piores dos escravos faziam. E Jesus ali, ele era a pessoa mais importante. Ali ele era o Deus Todo-Poderoso, Criador de tudo, da terra, dos cosmos, de tudo. O que ele fez? Ele pegou uma toalha, se abaixou e lavou os pés dos discípulos, de cada um. Lavou os pés de Pedro, de Judas, que ele ia traí-lo, ele sabia muito bem disso. Ele lavou os pés de todos ali. E ali ele deixou claro, sigam o meu exemplo. A pergunta que fica, uma pessoa orgulhosa conseguiria fazer isso? Se você soubesse, por exemplo, de Judas, se você soubesse que alguém ali lhe odeia, seu inimigo, você conseguiria lavar os pés dele? Fazer um serviço que era considerado horrível? Porque naquele tempo eles não tinham um sapato assim bonito, top, confortável. Ali naquele tempo eles eram no deserto, muitas vezes em vias muito sujas, e eles tinham sandálias daquele tempo, que não eram assim, não deixavam os pés totalmente limpos. Então ali era uma tarefa bem humilhante, vamos dizer assim. E é incrível como esse Deus Todo-Poderoso se humilhou. Lá em Filipenses 2, 5, 8, capítulo 2, versículo 5 a 8. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então Jesus, ele é o nosso maior exemplo de humildade. Jesus, ele é o nosso reflexo perfeito. Você quer se inspirar em alguém? Inspire-se em Jesus. E qual que é a cura disso, gente? Você já falou do orgulho, já falou até de sua origem. E como é que eu me livro desse maldito orgulho? Como é que eu faço para me livrar desse pecado que rivaliza com Deus? Porque o orgulho é isso, é você querer tomar o lugar de Deus, assumir o leme da sua vida. Você já nasceu de novo, mas continua com atos orgulhosos. Como é que é a cura definitiva? Ele mesmo dá a resposta aqui no versículo 45. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então a resposta, qual é a cura para o orgulho? A cruz. E esses muitos aqui que ele fala, em resgate por muitos, só podem ser livrados dessa soberba do coração pelo poder da cruz, pelo poder do sangue de Jesus. Existe uma citação de um grande teólogo, o Martin Lloyd Jones, que ele diz assim: só há uma coisa que me prostra até o chão e me humilha até ao pó: olhar para o Filho de Deus e em especial contemplar a cruz. Como é que você consegue ficar com essa posição orgulhosa, olhando para o que ele fez por você?
A cruz, ela quebra totalmente qualquer tentativa sua de se ensoberbecer. Por exemplo, você é cristão e está com orgulho, acha que as suas próprias capacidades, as suas próprias ações vão levar você a lugares altos, a lugares grandes. Orgulho. E você olha para a cruz. Quem era para estar ali era você. Então a cruz nos lembra de um fato muito crucial na nossa vida. Tudo que a gente tem, tudo que a gente é por causa dele. A gente não tem mérito algum de tudo que ele fez pela gente. Então, se a gente não foi condenado ao inferno eternamente, foi por ele. Então, quando a gente olha para a cruz, toda tentativa da gente se ensoberbecer cai por terra. Porque a cruz, como diz Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 a 20, pois a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o mestre da lei? Onde está o filósofo desta era? Acaso Deus não tornou louca a sabedoria deste mundo? Então a cruz, ela também destrói qualquer tipo de lógica que quem não é salvo vai tentar entender somente com a mente, com a sua própria sabedoria, com a sua própria inteligência. Porque, parando para pensar, a cruz, ela é loucura para aqueles que não creem. Por quê? Como é que o sacrifício de um simples homem trouxe vida a todos? Por que a mensagem da cruz, ela é tão polêmica? Porque o mundo, ele prega muito sobre você, mas quando a gente fala de morrer para nós mesmos, isso é loucura. Morrer para nós mesmos significa abrir mão das nossas vontades e deixar Deus controlar a nossa vida. É se deixar ser guiado por esse Deus que morreu por nós. E muitos desses ensinamentos vão totalmente contra o que o mundo prega. Por exemplo, é natural o ser humano querer vingança. Quando alguém lhe machuca, alguém lhe faz alguma coisa, você se irá querer se vingar. Mas Jesus diz: ore pelos seus inimigos. Então é totalmente contrário. É por isso que a cruz, ela é loucura para aqueles que não creem. Claro que para nós cristãos, se a gente fosse aprofundar, ter um relacionamento, a gente entende por que Jesus falou isso. Porque afinal de contas, a nossa luta não é contra os seres humanos, é contra a potestade, a Bíblia diz. Então não faz sentido a gente ter mágoa, deixar o próximo ser o nosso inimigo. Eu já fui ensinado, já me falaram isso, que a nossa luta não é contra as pessoas. Por mais que na hora de qualquer situação assim a gente queira ficar com ódio, raiva dela, mas pode crer que por trás daquela situação o diabo e Deus estão ali. Se você quiser tomar o caminho de Deus, perdoe essa pessoa, siga os seus ensinamentos. Porém, o que o diabo mais quer é que você não perdoe ela, é que você seja orgulhoso e continue batendo o pé. Por quê? A falta de perdão não vai fazer mal para a pessoa, vai fazer para você mesmo. E você cada vez mais vai se distanciar de Deus. Se você continuar negando esse perdão, e é muito difícil porque o perdão, ele mexe totalmente com o nosso orgulho. Eu não sei se... Eu já creio que tem muitos aqui que já tiveram essa experiência de ir lá e pedir perdão para uma pessoa. Quão difícil é. E olha, muitos não conseguem. Só que Deus, ele é paciente. Ele não desiste de primeiro. Ele vai trabalhando para que no fim a pessoa, ela quebrante o orgulho. Então a mensagem da cruz, ela é loucura. Então, Junilson, se a gente quiser ter um relacionamento profundo com Deus, a gente vai ter que quebrar o orgulho. Porque não tem como Deus e o orgulho, nós mesmos, o nosso ego, a nossa soberba, conviver. E pode se levantar, já estamos chegando no final. Então,
Para a gente ter um relacionamento profundo com Deus Pai Todo-Poderoso, a gente tem que quebrar o nosso orgulho e fazer o que tem que ser feito. Se você tem alguma pessoa que lhe fez mal e que você ainda não perdoou, não perde tempo. Nessa noite ainda eu recomendo você ir lá e perdoar ela, porque a gente não sabe o dia nem a hora que o nosso Senhor virá. E o orgulho, a falta de perdão, ela é pecado. E você não vai querer ficar por causa disso. E lembre que no final da glória, lá no céu, nada mais vai importar. Então você tem muito mais a ganhar se você for lá e quebrar o seu orgulho. Amém? Então vamos orar para finalizarmos. Senhor, glórias te damos. Muito obrigado, Senhor, por essa mensagem, por mais essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor é misericordioso, o Senhor é compassivo, paciente com a gente, que mesmo sendo tão pequeno, muitas vezes, Senhor, nosso orgulho toma de conta. Senhor, quebra o nosso orgulho, Senhor, faça a gente olhar para a cruz, Senhor. Faça com que o nosso orgulho seja quebrado, Senhor, que a gente possa te servir, que a gente possa te obedecer, Senhor. Eu sei que muitas vezes é difícil, Senhor. É difícil fazer isso, mas o Teu Espírito nos capacita, Pai. Nos capacite a viver uma vida santa, Pai, em perfeita união contigo. E que o orgulho não venha tomar conta da nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus é o que te pedimos, Senhor. E te agradecemos em nome de Jesus. Amém.